Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. João capítulo 2, o verso de número 1 a seguir diz assim a palavra: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pai, nós te damos louvor e honra, Senhor, pela tua poderosa palavra. É grata, Senhor, e é uma satisfação nossa podermos estar diante deste momento tão especial, onde a tua palavra nos é revelada no coração. Nós pedimos, Senhor, que literalmente o véu caia, e que o teu coração se abra ao nosso, Senhor, e que nós possamos aprender aquilo que está no teu coração, que a tua palavra seja revelada conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, iluminando os nossos caminhos, nos dando segurança. É a oração que fazemos crendo que o Senhor mais uma vez nos ajudará, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós estamos hoje então no último dia deste primeiro mês do ano de 2021, onde nós estamos falando muito sobre a preservação, a palavra preservar tantas coisas, já falamos muito este mês, e hoje eu queria eu quero te encorajar a preservar a fé nos milagres, fé em milagres. Quem crê em milagres? Milagres, na definição do nosso dicionário português, é um ato ou um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Então, milagre é tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que se estabelece, tudo aquilo que se manifesta, que é extraordinário, que é fora do comum, e que não é verificável ou explicável pelas leis naturais, humanas, pela nossa capacidade de identificar, de entender as coisas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, especialmente, a palavra milagres aparece muitas vezes, mas no Novo Testamento, que é escrito em grego, na maior parte das palavras milagres ou milagre que você observar no Novo Testamento, o significado desta palavra é dunamis, que é o poder de Deus, a habilidade de Deus, a força de Deus, é inerente ao Senhor, para realizar e estabelecer na vida dos seus filhos, na vida da igreja, na vida da humanidade como um todo, bênçãos que são inexplicáveis, são palpáveis, mas são inexplicáveis, são percebidas porque se tornam uma realidade, são materializadas em nossa vida, porém nós não explicamos. Quantos aqui já viveram milagres de Deus?
creem, mas já viveram também. Já experimentaram situações na sua vida que foi Deus quem fez, e não tem outra explicação, porque não é compreensível, não é verificável, não é possível explicar pelas leis naturais. Deus fazendo, Deus realizando. Uma outra coisa importante sobre milagres que a gente precisa entender é que isto é uma ação exclusiva de Deus. Homens não são capazes, religiões não são capazes, filosofias, ideologias, ciência não é capaz, porque o homem só pode fazer aquilo que lhe foi revelado. Diz a palavra que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, e as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre. As coisas reveladas são as coisas explicáveis, são as coisas que por meio da ciência, então nós conseguimos identificar, formular. Agora, milagres são as coisas que são inexplicáveis, e se são inexplicáveis, se são fora do comum, se são extraordinárias, se são sobrenaturais, somente um é capaz de fazer milagres: Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo de Deus. Agora tem outra coisa que você precisa saber sobre milagres. Milagres é dunamis, milagres é o poder, milagres é a força, é a habilidade. E este dunamis, que é Deus quem faz, habita dentro de nós através do seu Espírito Santo. Então a capacidade de poder fazer milagres está dentro de nós, não é nossa, não somos nós, mas é o nosso Deus fazendo através de nós. O Espírito Santo que habita dentro de você, o Espírito Santo da promessa que Cristo enviou, e quando enviou o seu Espírito, também deu ao seu Espírito a liberdade de capacitar cada um conforme a sua vontade, e de estabelecer em cada um uma boa medida de graça, de favor, de dons, e entre eles o dom de operar milagres, maravilhas. Jesus disse assim: curem os enfermos em meu nome. Agora nós não podemos nos esquecer que isto não tem absolutamente nada a ver com a força humana, tem a ver com o poder de Deus na fraqueza humana. O poder de Deus através do homem, mas só manifestando-se quando o homem reconhece quem ele é. Jesus disse: depois de terem feito tudo, considerem-se servos inúteis. Diz a palavra em Atos capítulo 19, que Deus fazia através de Paulo milagres extraordinários, de modo que até os seus aventais e lenços que ele usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos também saíam deles. Agora note o que o texto diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deus realizava, Deus pode, Deus é, Deus faz, mas faz tudo isto através da sua vida, da minha vida, da igreja. Jesus certa vez em João 13 diz a Bíblia que ele já tinha a ciência de que toda a autoridade foi-lhe conferida, toda a autoridade já havia sido conferida ao Senhor, dada ao Senhor, mas diz a palavra que mesmo sabendo disto tudo, Jesus Cristo tira a sua capa, pega uma toalha, uma bacia de água e vai lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus faz isto com uma intenção. Os discípulos estavam naquele momento discutindo quem era maior, quem era mais importante, quem se assentaria do lado direito ou esquerdo do Senhor Jesus, quem teria maior relevância do lado de Cristo, no reino do Senhor. Então Jesus, para ensiná-los, Jesus foi muito pedagógico. Jesus tira a capa, sinal da sua autoridade, sinal do seu poder, sinal do seu posicionamento. Sai da mesa, porque quem se assenta na mesa é o Senhor, quem fica fora da mesa são os servos.
estava no local mais importante da mesa. Ele sai da mesa e ele vai então lavar os pés. Os discípulos a princípio não entenderam, Pedro chegou a rejeitar, mas Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Então ele disse: lava os meus pés, lava o meu corpo inteiro. E o interessante é o que Jesus ensina no final. Ele diz assim: embora eu sendo o Senhor, e vocês sabem que eu sou o Senhor, eu lavei os seus pés, para que vocês saibam que vocês também devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir uns aos outros, se humilharem uns diante dos outros, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos, e felizes serão vocês, se assim vocês fizerem. Isso foi primordial para a construção do caráter espiritual de Pedro, de João. Isso foi primordial porque lá na frente, quando o Espírito desceu sobre eles, e eles foram dotados agora com o poder de curar os enfermos, de libertar os cativos, o mesmo Espírito, eles também foram tentados a serem idolatrados. Quantas vezes nós vemos no Novo Testamento as pessoas chegando diante deles e tentando prestar adoração a eles por conta dos milagres que eles faziam? Eles rasgavam as suas vestes e diziam: por favor, não façam isto, nós somos homens simples e falhos como vocês. Deus fez, mas foi Ele que fez, fomos instrumentos, mas não passamos de vasos de barro na mão do Senhor. A glória que excede, a glória que pode, a glória que faz, pertence a Ele, e a Ele deve ser dado todo louvor. Não façam isto. Paulo, certa vez, quando ele foi lá em Atenas, tentaram lhe adorar, ele também fez a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer para você em relação a isto? Esta semana nós conversávamos, os pastores, os integrais, a gente estava ali na salinha conversando, e nós falávamos muito sobre milagres, e nós contávamos sobre a diferença que é visível dos dias dos apóstolos para os nossos dias, dos dias dos nossos pais na fé, da igreja primitiva para os nossos dias. Nós estamos no clamor, na expectativa, na oração, de que em algum momento o Senhor vai se manifestar tal como se manifestava nos dias de Atos, com grande poder do Espírito, o Espírito capacitando. Diz a palavra que os mais simples, os diáconos daquela igreja, não eram só os apóstolos. A Bíblia fala que os apóstolos Deus fazia através deles, mas a palavra também fala de diáconos, cheios do Espírito Santo, gente que nos dias de hoje talvez estaria lá no estacionamento, mas não passava um enfermo por eles sem ser curado. Ao passar por eles, eram tocados, eram curados. Toda a igreja, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre todos, e todos foram cheios desse Espírito, que os capacitou. Mas é um fato que quando a gente olha para os nossos dias, não é tão comum, ou tão visível, nos nossos dias, como foi nos dias dos nossos irmãos, pais na fé. A pergunta é: Deus deixou de fazer? Deus não pode fazer? Deus não deixou de fazer, Deus continua sendo Deus, e Deus continua fazendo. Quem aqui pode contar milagres na sua vida? Mais uma vez eu pergunto. Eu tenho pelo menos 3 grandes milagres de Deus na minha vida que eu sempre conto. O primeiro, não me lembro, mas cresci ouvindo, que a minha mãe no dar à luz, ela teve uma complicação no parto. Eu fiquei muito tempo sem oxigenação cerebral e fui desenganado pela medicina. Os médicos disseram que ou eu ficaria com uma sequela cerebral grave, ou até mesmo poderia vir a óbito. Naqueles dias o meu pai estava um pouco desviado do seu propósito, não da igreja, mas daquilo que o Senhor lhe havia colocado no coração, e o meu pai fez uma oração dizendo: Senhor, se tu curares o meu filho, eu entrego a minha vida inteira para o propósito que tens na minha vida, e o meu filho também te pertencerá. Num dia eu estava na incubadora, no outro dia eu já estava em casa. Isso foi um milagre do Senhor. Aos 27 anos eu tive um acidente de moto gravíssimo, e eu sei que eu não morri por um milagre do Senhor. Eu me lembro do acidente inteiro na minha mente. Rachei o capacete em 3 lugares, tive queimadura de 3º grau no corpo inteiro, sequer perdi a consciência. Doeu muito, é verdade, mas eu sei que o Senhor naquele dia me guardou.
O terceiro milagre de Deus foi quando Ele me constituiu pregador da palavra. Já contei muitas vezes à igreja, eu tive uma experiência com Deus em casa. E hoje você vê eu pregando, talvez você pense que tem um certo conhecimento da palavra, talvez você pense que tem uma certa eloquência, talvez você veja habilidades e reconheça essas habilidades. Você pode pensar o que for, eu sei que é milagre. Eu estar pregando a palavra é um milagre do Senhor. Foi Deus quem fez. Nós estamos vivendo uma experiência muito importante agora nesses dias lá na Igreja da Penha, onde eles alugaram um espaço novo, a igreja está crescendo, e a igreja lá está vivendo algo muito semelhante ao que nós vivemos aqui, uma expansão, um crescimento, e coisas acontecendo, e Deus usando pessoas de forma extraordinária, para abençoar a igreja avançando, e ontem o pastor Maico falava comigo, pastor, eu não entendia isso, mas eu estou entendendo até agora, nós só estamos vendo milagre em cima de milagre. Eu disse para ele, agora você está entendendo, por muitas vezes você chegou na sede, e você viu luz, você viu som, você viu instrumentos, você viu tecnologia. Eu todas as vezes que entro na sede eu vejo milagre, porque eu sei que tudo que o Senhor fez, por mais que sejam coisas materiais, transitórias, por mais que sejam coisas que vão ficar aqui, mas todas as coisas que o Senhor faz em favor da sua igreja, é a sua ação sobrenatural, usando pessoas muitas vezes, mas é Deus agindo, a Ele seja a glória. É Deus quem faz, a igreja não pode se esquecer disso. Então por que nos nossos dias as coisas estão acontecendo de uma forma tão diferente do que nós gostaríamos? Isso é uma teoria minha, é um pensamento meu, não é uma doutrina bíblica, mas é um pensamento por uma percepção que eu tenho ao olhar para a igreja, especialmente a igreja brasileira. Nós somos adolescentes espirituais, nós somos ainda meninos imaturos na fé, e a palavra de Deus fala que o herdeiro, quando é menor de idade, ele nada difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Então não se trata de Deus não poder fazer, não se trata de nós não sermos herdeiros, não se trata de que não acontecerá conosco, se trata de nós amadurecermos para podermos utilizar essa ferramenta poderosa de transformação de vidas, Deus fazendo milagres para que todos vejam a sua glória e reconheçam o Senhor como Deus. Mas é necessário um amadurecimento da igreja. Se Deus começar a fazer milagres como igual um cresce-mato, como eram nos dias do Senhor e nos dias dos apóstolos, você imagina quantas campanhas do milagre nós faríamos? Você imagina quantos shows da fé nós faríamos? Porque hoje nós vemos muito isto, os homens tentando tirar a glória daquele que é digno de glória, os homens idolatrando aqueles que são só instrumentos do Senhor. Mas enquanto o povo faz, tudo bem, o problema é quando aquele que foi um instrumento deixa entrar no seu coração. E quantos nós vemos com dons sim, com capacidade sim, com habilidade do Senhor sim, mas muito aquém de como poderiam ser usados, porque em algum momento ainda há meninice no coração, há imaturidade no coração, e o Senhor está chamando a igreja para um amadurecimento. A igreja brasileira, a igreja aqui hoje, o CI, nós vamos ser amadurecidos pelo Senhor, e conforme nós vamos sendo amadurecidos pelo Senhor, poder do Senhor vai se manifestar de forma sobrenatural entre nós. Nós veremos milagres extraordinários no nosso meio. Eu quero declarar em nome de Jesus: cegos enxergarão, surdos ouvirão, paralíticos andarão, pessoas que só um milagre para transformar a sua vida, nós veremos acontecendo no nosso meio. O Senhor está nos conduzindo para essa maturidade, porque eles são reais, eles são possíveis, porque para Deus nada é impossível. Eles são possíveis porque tudo é possível àquele que crê. Você sabe um outro pensamento que eu tenho em relação a isto? Do porquê nós vemos menos do que nós gostaríamos? Porque nós estamos expulsando Deus da nossa nação, porque nós estamos negando o Senhor nas nossas escolas, nas nossas constituições,
nos nossos parlamentos, nas nossas casas. A Bíblia diz que Jesus na sua cidade não conseguia fazer muitos milagres, porque não criam nele, porque desprezavam ele, porque o rejeitaram. A palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós como igreja, nós não podemos tolerar esses discursos ideológicos que colocam Deus para longe das nossas escolas, longe da nossa Constituição, longe das nossas práticas, porque Deus não é um Deus de domingo à noite na igreja. Deus é um Deus da nação, Deus é um Deus de todo o território nacional, Deus é um Deus do culto de domingo, mas é um Deus dos negócios da segunda-feira também, é um Deus do culto de domingo, mas é um Deus da Câmara de Vereadores também, é um Deus do domingo, mas é um Deus da prefeitura também. Deus é tudo em todos. Então nós, na nossa meninice e na nossa prática religiosa, trouxemos Deus para uma parte da agenda do nosso culto de domingo, e todos os outros dias não tem nem Deus numa oração antes do almoço, não tem nem Deus num levantar dizendo obrigado Senhor por esse dia, não tem nem Deus no deitar-se e agradecer também. É hora do Senhor voltar para dentro das nossas casas com força, porque casa que Jesus está é um ambiente de milagres. Lugar que Jesus tem acesso, liberdade e é crido, é lugar onde a igreja tão somente tocar arranca dele poder. O Senhor está nos chamando para isto. Agora creia. Em 2021 preserve a sua fé nos milagres. Talvez você diga: pastor, só um milagre para salvar o meu casamento. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pastor, só um milagre para salvar e para curar um ente querido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só um milagre, Senhor, para poder mudar a realidade daquela causa na justiça. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque se você precisa de milagres, significa que você depende do Senhor, e o Deus de milagres está nesta noite, nesse lugar. Ele é fiel, Ele foi convidado para esta festa, Ele está aqui dentro, e se nós tão somente crermos e confiarmos e proclamarmos e chamarmos por Ele, Ele certamente fará. Deus faz, Jesus faz. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus estava no casamento, convidado, ele, sua mãe, seus discípulos. O vinho estava prestes a acabar e chegou a acabar. E o interessante é que Jesus, ele só entra em ação depois que acaba. Ele só entra em ação quando se esgotam todas as alternativas e possibilidades. E se você olhar o modus operandi do Senhor, você vai perceber isso muitas vezes. A mulher do fluxo de sangue, diz a palavra que por 12 anos ela vinha procurando, já havia gastado tudo que tinha, padecendo na mão de médicos, ou seja, procurando a ciência, tentando pela ciência, e a ciência também é Deus. O poder da ciência também é Deus, porque o cientista só sabe porque Deus revelou. A mulher da botija de azeite, a viúva também do azeite de Eliseu, os discípulos, quando estavam navegando, diz a palavra, contra um vento forte, um mar bravo, e as ondas já estavam naufragando o barco, quando Cristo se manifestou. Ou seja, parece, e de fato é, que Deus se manifesta com poder e glória nos 45 do segundo tempo. E isso acontece sim, mas isso tem uma razão. Qual é a razão? Cristo nos ensinando a lutar, Cristo nos ensinando a perseverar, Cristo nos ensinando a manter firme a nossa confiança, Cristo nos ensinando o que Jó sabia: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, ainda que ele me mate, nele eu esperarei.
A confiança de Abraão, que esperou 25 anos pela promessa e caminhou sobre esta terra, debaixo da promessa que seria abençoado e que dele fluiriam nações e que todos seriam abençoados. Esse homem com essa promessa andando no deserto, mas caminhando. Você sabe o que eu aprendo? O Senhor, Ele surge com poder quando se esgotam as nossas possibilidades. Mas certamente Ele aparecerá e não nos deixará sós. Agora, se o Senhor surge quando esgotam as nossas possibilidades, a questão é: será que nós não estamos pedindo milagres ao Senhor quando ainda podemos fazer alguma coisa? Será que nós não estamos pedindo a Deus, Deus faça um milagre, mas a verdade é que o Senhor está dizendo: eu já te dei ferramentas para você solucionar, eu já te dei força para você ir, eu já te dei uma palavra para você fazer. Existem ainda alternativas e nós estamos transferindo, procrastinando, negligenciando. Diz a palavra que tudo aquilo que vier nas nossas mãos, nós devemos fazer com todas as nossas forças. Então tem milagres esperados por nós que na verdade nós não precisamos deles ainda. É possível nós lutarmos até o fim, provavelmente solucionarmos, agora sempre com a confiança e a esperança no Senhor. Se não for possível para mim, será para Ele. Eu creio que o Senhor nos dá força, habilidade e capacidade de lutarmos, de perseverarmos, de irmos até o fim, de fazermos tudo quanto as nossas mãos conseguem fazer, mas quando nós esbarrarmos no limite da nossa natureza, o Senhor começará a grande obra através do ilimitado poder sobrenatural que a Ele pertence. Então não duvide de milagres, creia em milagres, mas creia que você também tem força no Senhor para fazer, para ir mais além. Creia que o Senhor está perto de você, Ele está na festa, Ele está na sua casa, Ele foi convidado, Ele está presente. E talvez você diga: o vinho está acabando, mas acabou. Talvez você diga: o vinho não vai dar, mas já chegou o fim mesmo. Talvez você esteja vivendo e sofrendo com um grande mal do nosso tempo, a ansiedade, o excesso de futuro, não consegue desfrutar do presente porque já está preocupado se amanhã vai faltar. Meu irmão, o Senhor nos ensina a caminhar debaixo da dependência do pão nosso de cada dia. Ele certamente nos dará hoje. Alimente-se, encha a boca com o pão de hoje, porque amanhã certamente Ele te dará também. Se com o suor do seu rosto você não conseguir produzir, o Senhor colocará sobre a sua mesa, porque é uma promessa dele. O pão nosso de cada dia Ele nos dará hoje. Talvez você pense: não vai dar. Mas se ainda há esperança, continua crendo, continua trabalhando, continua fazendo. Se faltar, Ele multiplicará, porque Ele é especialista. Se faltar, Ele fará, porque Ele é especialista, e Ele prometeu, e promessa do Senhor não volta vazia, mas sempre se cumprirá. Jesus está numa festa, a palavra diz que sua mãe estava junto. O interessante, eu já falei sobre isso, mas vale a pena pontuar aqui, porque é muito importante, para nós desfrutarmos de uma vida de bênçãos do Senhor. A igreja precisa aprender a andar com o coração festivo. A igreja precisa aprender de uma vez por todas a andar com o coração grato. Você quer ver você formar um ambiente de milagre contínuo na sua vida, de ação de Deus contínua na sua vida? Desenvolva o hábito da gratidão. Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer que nós devemos andar gratos constantemente, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus.
Pessoas que têm um coração grato, que não são de murmurar, de amaldiçoar, mas são pessoas gratas, seja no muito, seja no pouco, mas aprendem a procurar, ainda que seja num dia de dificuldade, aprendem a ver e reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida em todas as circunstâncias. Essas pessoas são alvo constantemente, elas nem pedem, elas recebem constantemente bênçãos e bênçãos do Senhor. A gente chama de sorte. Deus olha e vê gratidão. A gratidão é um imã. Você sabe uma outra coisa que move os céus ao nosso favor? O espírito festivo, o espírito alegre. Aprenda uma coisa: o teu Cristo gosta de uma festa. O teu Senhor gosta de ambientes de celebração. O teu Senhor já te disse que esse mundo nós teremos aflições, sim. Esse mundo nós teremos problemas, sim. Este mundo terão dias de tragédias, de caos, de tempo, de acaso, dias maus para que nós consideremos, aprendemos, para que a gente possa amadurecer. Mas o mundo por si só já tem muitos dias tenebrosos. Se você tem razão e motivo para festejar, festeje, não perca as oportunidades de fazer festa, porque em festa o Senhor está presente. Quando Deus mandou o povo sair do Egito, Deus mandou eles fazerem uma festa, eles saíram festejando. Quando eles venciam os seus adversários inimigos no deserto, eles faziam festas. Quando Deus estabeleceu as leis, Deus estabeleceu 3 grandes festas anuais: a festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa, a festa da colheita e dos primeiros frutos, e a festa do fim da colheita. Eles faziam festa porque iam colher, e faziam festa porque tinham parado a colheita. Jesus escolhe o seu primeiro milagre para ser feito, e o início do seu ministério numa festa. Morre numa festa. Envia o Espírito Santo numa festa, a festa de Pentecostes. Apocalipse capítulo 19 vai dizer que chegará um dia em que nós estaremos diante de uma grande multidão, que a sua voz será como a voz de muitas águas, essa multidão, e grandes trovões, e essa multidão dirá: aleluia, glória a Deus, o nosso Deus. Regozijemo-nos, alegremo-nos e vamos dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. O dia da volta do Senhor Jesus só será tenebroso para quem vai ficar, mas para os escolhidos, os eleitos, os lavados e remidos no sangue de Jesus, será o maior dia da nossa vida, a maior festa, um grande banquete nós experimentaremos. Até lá vai treinando, vai ensaiando, porque o reino de Deus é um reino festivo. Os céus e o reino dos céus é para os festeiros. Cadê os festeiros aqui? Você pensa que você vai para lá contar carneirinho? Nós vamos viver num ambiente onde não haverá mais choro, diz a palavra, aonde a antiga ordem passará e tudo se fará novo. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós viveremos em gozo eterno com o Senhor, em alegria plena e constante. Só que, meu irmão, aquilo que se tornará um dia a totalidade já existe dentro de nós hoje. O reino de Deus, que é justiça, paz, e alguém sabe o que mais? Justiça, paz e alegria. Diz a palavra: alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi: alegre-se. A alegria promove um ambiente de milagre sobre a sua vida. A gratidão promove um ambiente de milagre sobre a sua vida. Por mais que nós tenhamos dias difíceis, tempos, estações difíceis, até mesmo nas dificuldades da vida, o Senhor está presente. Hoje alguém me mandou um testemunho, acho que foi o Leandro. Ele está aí, o Leandro? Não. O Leandro me mandou um testemunho daquele DJ famoso, Alok. Quem conhece o Alok? E ele estava contando o seu testemunho, dizendo que ele era ateu, até o dia que ele foi fazer um trabalho de social na África.
E aí ele começou, e ele chegou lá e viu tanta miséria, tanta tristeza, tanto sofrimento. E ele começou a falar com as pessoas, ele começou a ver nas pessoas uma fé. E as pessoas diziam: graças a Deus vocês chegaram, graças a Deus vocês vieram, graças a Deus. Ele dizia: como assim? Deus não existe, quem está aqui sou eu. E eles diziam: não, é Deus que tem cuidado de nós, é Deus que tem ouvido a nossa oração. E aquilo começou a dar nele um senso de que o miserável ali não eram eles, era ele. E que aquele povo vivia o que vivia, não foi porque Deus os abandonou, mas foi porque nós os abandonamos. Porque a palavra de Deus para a igreja é: quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, vocês não terão preocupação, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas e fará estas coisas. Agora, o Pai Celestial faz por meio do corpo de Cristo. Se a igreja negligencia, o povo passa fome. Então, se tem alguém em necessidade hoje no mundo, não é culpa de Deus, é culpa daqueles que receberam para doar e não fazem. Sabe onde é que Deus está? Deus está lá dizendo: espera mais um pouco, porque eu estou enviando ajuda. Espera mais um pouco, tenha fé, porque se uns negligenciam, outros farão, e em algum momento eu chegarei. E aqueles que não forem assistencializados, alguém diante do Senhor chegará naquele dia e prestará contas, porque o Senhor perguntará: eu te dei para compartilhar, você não compartilhou, por quê? Deus está presente, nós é que nos ausentamos. E aí ele contando: eu passei a crer em Deus, eu passei a crer que existe um Deus. Fui evangelizado, eu cheguei lá achando que eu tinha tudo, e eu descobri que o miserável era eu. Por isso que nós estamos fazendo na igreja esses trabalhos, a verdadeira religião, o cuidar de pessoas. Essa semana nós começamos o restaurante solidário, sonhado restaurante solidário, que era um sonho nosso antigo, falado, repetido, da vontade que nós temos de alimentar diariamente as pessoas que estão em situação de rua. E para a honra e glória do Senhor, a partir desta segunda-feira nós começamos o trabalho, e eu quero declarar em nome de Jesus: nunca mais vai parar, até que Jesus Cristo volte. Nós vamos alimentar aqueles que forem encaminhados nas nossas mãos, não passarão fome, não passarão sede, terão o que vestir, porque é uma resposta que a igreja dá, cheia do Espírito Santo de Deus na terra. Ação, é o milagre de Deus na vida desse povo, que Deus faz de forma extraordinária através de nós. Agora guarde isto: o ambiente festivo é um ambiente propício para o milagre. Diz a palavra que a sua mãe olha e vê que acaba o vinho, e diz a Jesus: o vinho acabou. E Jesus dá uma resposta que aparentemente é mal criada. Se você ler, passar batido e não procurar pesquisar, parece que Jesus estava sendo mal criado com a sua mãe, porque Jesus diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não é chegada. Só que Jesus veio para cumprir a lei e cumpriu ela plenamente. E o primeiro mandamento com promessa da lei é: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Então, se Jesus cumpriu a lei, Jesus não poderia estar sendo ali desonroso. Isso por muito tempo eu fiquei procurando saber e estudando os originais, e descobri que na verdade o que Jesus estava falando era o seguinte: o que temos nós em comum com esta gente, o que temos nós em comum? O vinho acabou, mas e daí? O que eu preciso fazer? Note que interessante é, e que poderoso é o envio dos pais. Quem aqui é pai? Mãe? Nós precisamos nos conscientizar do poder que nos foi conferido quanto ao lançar os nossos filhos para o poderoso propósito que Deus tem para as suas vidas. Jesus, 3 dias antes, tinha sido proclamado pelo Pai Celestial. Quando ele sai das águas, ele
Houve uma voz dos céus e o Espírito que repousa sobre ele, e a voz dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Era o Pai celestial proclamando, reconhecendo Cristo como seu Filho amado. Mas Cristo tinha na terra uma tutora, a sua mãe. O seu pai José, que havia lhe criado na terra, provavelmente aqui já havia morrido. E Cristo aqui estava iniciando o seu ministério, precisava de alguém que o startasse. E a sua mãe foi aquela que teve o discernimento naquele momento, sobre a hora certa de começar. Foi a ela que Deus revelou, e isto nos mostra o poder que nós temos como pais, de abençoar os nossos filhos. Aos Efésios, Paulo disse assim: pais, não irritem os seus filhos, antes o instruam no conselho do Senhor. O Salmo 127 diz que os filhos são como flechas que nós apontamos. Provérbios 4 diz que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Sabe aquelas coisas que parecem simples, mas fazem toda a diferença e que talvez precisam voltar para muitas casas? Sabe o bênção pai, bênção mãe? Bênção pai, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Parece bobagem, mas faz uma diferença incrível no destino dos nossos filhos. Pais são instrumentos de bênção, pais prosperam ou amaldiçoam os seus filhos. Maria ali teve o discernimento, chegou a hora sim, temos tudo em comum sim, tem uma festa acontecendo, tem algo preparado, há uma necessidade, tu foste proclamado há 3 dias, é a hora de se lançar, mas ninguém se auto-envia, então eu te envio agora, meu filho. E ela vai aos serviçais e diz assim: façam tudo quanto ele mandar. Olha que interessante, a maior parte, ou os grandes milagres que nós esperamos viver, estão atrás de pequenas instruções. Nós estamos esperando milagres do Senhor extraordinários, mas os grandes milagres do Senhor vêm acompanhados de pequenas instruções. E é porque nós não ouvimos as pequenas instruções daquilo que Jesus Cristo manda fazer. É tão somente a obediência a coisas pequenas. Quando aquela mulher viúva de Sarepta estava pronta a comer a sua última porção de farinha e morrer, ela recebeu uma pequena instrução de Elias: faça um bolo primeiro. Quando aquela outra viúva estava prestes a perder os seus filhos para o credor, ela ouviu uma pequena instrução de Eliseu: vá aos teus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Quando Naamã, o grande general sírio, estava diante de Eliseu, ele ouviu uma pequena instrução do servo de Eliseu: vai e mergulha. Quando Jesus lava com lama os olhos daquele cego e diz: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Pequenas instruções. Jesus só mandou encher os potes de água. Para os serviçais, algo simples, porque Deus não nos pede grandes coisas, Deus nos pede pequenas instruções, pequenas obediências. Deus traz para mim e para você pequenas instruções e nos encaminha, e nos ordena, e nos instrui então a fazê-las. E quando nós fizemos, grandes milagres acontecem. Talvez você esteja esperando ter que fazer alguma coisa muito extraordinária para chamar a atenção de Deus, para que o milagre que você espera que seja tão grandioso aconteça na sua vida, e o Senhor está dizendo para você: somente obedece aquela pequena instruçãozinha que eu já estou te dando há tempo. Só coloque em prática. Faz aquela coisa simples que eu já coloquei no teu coração, e um grande milagre vai acontecer na sua vida.
Diz a palavra que Jesus manda encher os potes de água, e os potes são enchidos, e eles vão até a borda. Ali tinha um significado importante. Os potes eram usados para purificações cerimoniais, do legalismo e da religiosidade, da doutrina judaica, onde eles chegavam e lavavam os pés e as mãos antes de participarem de qualquer tipo de cerimônia e de mesa. Eles tinham que se lavar, porque era uma prática religiosa. Os potes estavam vazios, porque todos aqueles convidados já haviam se lavado e estavam agora na festa. Mas Jesus ali, quando manda encher os potes, ele estava ensinando algo poderoso para aquele povo, que somente ele seria capaz de cumprir plenamente a lei. Eles encheram até a borda, porque Jesus estava dando uma mensagem: somente eu vim para cumprir a lei plenamente. E também para deixar claro para aqueles homens, que mesmo eles se lavando cerimonialmente, mesmo eles obedecendo a lei, o vinho estava acabando, a festa estava acabando, porque não é pela obediência da lei que nós somos justificados. Nós somos justificados, como disse Paulo aos Gálatas, pela fé em Cristo Jesus. Então somente a nossa fé em Cristo Jesus nos justifica de todo o pecado. E era isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando que a letra por si só, ela não tem eficácia. A letra por si só e as obediências às cerimônias religiosas nada mais são do que observâncias de cerimônias religiosas, mas não terão eficácia na nossa vida. Agora a letra, quando acompanhada do Espírito, Cristo como aquele que revela, como aquele que é a base de interpretação, como aquele que é a base da hermenêutica, Cristo nosso Senhor, como o autor e consumador de todas as coisas, no Espírito de Cristo, a letra passa a ser vivificada, e a vida do homem muda da água para o vinho. Você já ouviu a expressão mudar da água para o vinho? Hoje a minha função aqui é te pregar a palavra do Senhor, é dar água para você. Mas esta água, quando vai entrando no teu coração, e você recebe no Espírito e no amor do Senhor Jesus Cristo, dentro de você eu coloco água, mas dentro de você ela é transformada em vinho, o fruto da vide, o fruto da videira, vinho de satisfação, vinho de contentamento, vinho de edificação, vinho de alegria. E é por isso que a palavra de Deus, quando entra na vida daqueles que a recebem em Cristo e não no legalismo, a vida muda da água para o vinho. E é isso que o Senhor está propondo hoje para muitos de nós aqui, mudar a nossa vida da água para o vinho. É isto que o Evangelho propõe, uma transformação de vida. Não é uma adequação, não é uma reforma, não é uma acomodação, é uma transformação. É água que entra, mas é vinho que se transforma, e isto significa a alegria, a plenitude, a completude, a satisfação, o contentamento, a alegria, o fruto do Espírito da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. O milagre da transformação de água em vinho continua sendo realizado hoje, e hoje é uma noite onde a água está sendo transformada em vinho. Nós não sabemos como, é o milagre da ação poderosa do Senhor, mas o fato é que muitos de nós aqui podemos viver esse milagre extraordinário, que é o milagre inicial do Senhor, a transformação do nosso interior, a transformação da nossa vida. Diz a palavra que o mestre Sala bebeu e disse ao noivo: todos servem primeiramente o vinho bom, e depois que todos já beberam o bastante, ele serve o vinho inferior, mas tu guardaste o melhor para agora. Meu Deus, isto é um outro elemento poderoso do Senhor. A palavra do Senhor diz que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio, e que o paciente é melhor do que o orgulhoso. A palavra do Senhor fala em Provérbios que a caminhada do justo é como a luz da alvorada, que vai clareando pouco a pouco até a plena claridade do dia. Aqui o mestre Sala está trazendo um princípio poderoso do Senhor, que o vinho bom, o vinho melhor, o Senhor guardou para o final. Você sabe qual é a melhor mensagem que você já ouviu na sua vida? A última.
Porque o vinho do final é sempre melhor do que o início. Porque todas as oportunidades que nós temos de estar com o Senhor, sempre nos é dada uma oportunidade grandiosa de transformação, e se nós acolhermos o nosso coração, acontecerá algo sobrenatural e o milagre de Deus se manifestará na nossa vida. Nós estamos no último dia do primeiro mês do ano de 2021, talvez já nesse primeiro mês, acabou a alegria e sobrou mês. Talvez já nesse primeiro mês você fez os seus planos, e na tua capacidade, a tua força, as tuas condições já acabaram lá pelo dia 15, pelo dia 20, está sobrando um mês e faltando capacidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor do milagre está enchendo potes nessa noite. Talvez você chegou aqui como um pote vazio, você está sendo cheio da palavra do Senhor, e este pote está sendo transformado em vinho de satisfação e contentamento, e o melhor o Senhor guardou para esta noite na sua vida. Creia que o Senhor certamente não te abandonará. Creia que o Senhor certamente cuidará de você. Você convidou Jesus para a festa da tua vida? Você está em comunhão com a igreja, os discípulos todos juntos em comunhão, em harmonia, na celebração do corpo de Cristo, com o Senhor na tua casa, e você está preocupado que acabou o vinho? Ele é aquele que multiplicará e transformará e te dará contentamento e alegria. Não vai acabar a festa. Tudo aquilo que você tem designado no Senhor, planejado com o Senhor, como um voto no Senhor, pode ter sido que na tua força já acabou, mas na força do Senhor certamente se multiplicará, porque Ele é fiel e Ele produzirá. Ele é a videira verdadeira, Ele é a seiva que alimenta. Nele não há falta, nele não há perdas, nele não há limitações. Ele faz, Ele fez e Ele sempre fará. Jesus, o nosso Senhor. Guarda isso para esse mês, mas guarda isso para a vida inteira, porque na maior parte dos nossos planos vai faltar recursos e sobrar dias. Na maior parte dos nossos planos vai acontecer conosco o que aconteceu com aquele jovem casal. Caná da Galileia era uma cidade muito pobre, no meio da Galileia, que também era muito pobre. E o casamento judaico, eu não sei se você sabe, mas o casamento judaico ele é um casamento de dias, dura semanas às vezes. E é um casamento que é para toda a cidade, é para toda a população. Entra convidado, mas entra bicão também. E Jesus foi convidado para esta festa, e é óbvio que ia acabar. Mas se Jesus está presente, para o propósito da sua glória, para o louvor do seu nome, se Jesus é o convidado de honra da festa da tua vida, se Jesus é o convidado de honra da tua família, e se você está precisando de um milagre, um vinho novo no teu casamento, certamente este vinho novo será produzido agora. A partir de agora você vai chegar em casa e terá um vinho novo para a tua família, em nome de Jesus. Se Jesus foi convidado para a tua vida profissional, saiba que haverá vinho novo do Senhor. A produção é dele, o poder é dele, a capacidade é dele. Então somente creia, então somente viva pela fé, creia em milagres. Se você chegou no limite das tuas forças, precisando de um milagre, saiba que hoje é uma noite marcada, em que o Senhor está presente, e Ele tão somente nos dá uma instrução: ouçam a minha palavra, recebam a minha palavra, sejam cheios da minha palavra. Quem aqui está cheio até a borda da palavra do Senhor? Quem aqui recebeu palavra suficiente hoje? Entrou como água,
mas vai haver um milagre extraordinário, será transformado em vinho, vinho novo, vinho melhor, vinho bom, vinho de contentamento em nome de Jesus. Você vai sair daqui edificado, edificada, você vai sair daqui transformado, transformada. Já houve dentro de você um processo de transformação, já houve dentro de você um processo de metanoia, já está acontecendo dentro de você um processo aonde a água da palavra está se transformando no fruto da vide e da videira verdadeira, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E sempre que você precisar, ali haverá, porque o Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto, e é por isso que nós somos discípulos do Senhor. Confie nessa palavra,